abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que possamos reinar em vida e vivermos em perfeita vitória. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. A Bíblia ainda serve para nós? Ou que parte da Bíblia ainda serve para nós? É um tema polêmico, complicado, difícil. Nós vamos aqui, de uma certa forma, tentar esmiuçar isso, destrinchar isso, para que possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E para nós falarmos, abençoados, sobre esse assunto, eu gostaria de chamar a tua atenção para uma leitura no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É uma leitura clássica, né? Que fala a respeito da Bíblia. Olha o que diz. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Veja, abençoados, quando nós lemos uma leitura como essa, nós temos que fazer algumas observações, né? A primeira observação, abençoados, que nós temos que fazer é que Paulo aqui estava falando da Escritura. E Escritura, abençoados, consiste na Torá. Nós temos que fazer essa diferenciação. O que é Escritura e o que é Evangelho são coisas diferentes. Escritura consiste na lei, né, da Torá, né, tudo o que aconteceu antes da cruz, né? E Evangelho consiste, querido, nas 14 epístolas de Paulo, né, de Romanos a Hebreu. Nós consideramos como Evangelho, Evangelho da graça. Você entendeu? Então nós temos que fazer essas observações para a gente não misturar, para a gente não entrar numa confusão mental. Então, quando Paulo está falando aqui, toda a escritura é divinamente inspirada, né, por Deus, né? Tem outro detalhe aí, nós temos que saber o que é inspiração e o que é revelação, né? Na verdade, abençoados, Paulo estava falando, toda a Bíblia é inspirada, por quê? Porque Paulo foi um judeu, um seguidor da lei, né? Então ele, mesmo depois que ele conheceu a graça, né, naquele período transitório entre a cruz e o ano 70, Paulo ainda carregava muitos rudimentos da lei. Então ele estava falando para Timóteo, olha, toda a escritura ela é divinamente inspirada. Realmente é, querido, toda a escritura. Aliás, querido, eu, você, qualquer pessoa pode falar muitas coisas inspirado por Deus, você entendeu? Tudo que está ligado a Deus, está ligado à Bíblia, quando você fala isso, você está falando inspirado por Deus, você entendeu? Agora, é como eu disse, uma coisa é você entender a Bíblia como inspiração e outra coisa é você observar a Bíblia com revelação, é diferente, você entendeu? É por isso que nós estamos em graça, nós acreditamos na revelação da palavra de Deus, que se encontra nas 14 epístolas de Paulo, né, de Romanos a Hebreus, nós consideramos como revelação. É claro que nós entendemos que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, realmente. Toda a Bíblia ela tem inspiração divina. Porém, revelação é diferente. Você entendeu? Você conhece a história. Paulo foi o único que teve, né, esse privilégio, né, de ser levado até o terceiro céu, né? E aí ele foi revelado coisas inefáveis, né, que na época não era lícito contar ao homem, mas hoje a graça ela está espalhada nos 4 cantos do mundo. E foi revelado a graça de Deus para Paulo, né? Vamos ler lá em Gálatas, né? Gálatas capítulo 1, no versículo 11 e 12, vamos ver o que diz lá. Gálatas
capítulo 1, versículo 1. Vamos achar aqui. Eu anotei, mas acabei deixando escapar aqui a anotação. Mas enfim, abençoados, se você ler lá em Gálatas capítulo... Achei, Gálatas 1, versículo 11 e versículo 12. Olha aqui que diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, né? Ou seja, não é inspiração divina, mas, né, foi o homem que falou. Você entendeu? Essa é a diferença que nós temos que observar, né? Então, se você for olhar toda a Bíblia, ela foi inspirada por homens. Você entendeu? Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Você entendeu? Então, por que nós que estamos em graça, nós focamos nas 14 epístolas de Paulo? Justamente por isso, porque as 14 epístolas de Paulo são revelação. Você entendeu? Tem muitas evidências bíblicas, né, do que Paulo falou, e tem muitas evidências também, querido, da história, né, dentro daquilo que Paulo falou, que foi revelação. Agora, se você analisar a Bíblia, assim, como um todo, né, que foi inspirada por Deus, né, você encontra muitas falhas, você encontra muitos erros. Por quê? Porque, querendo ou não, abençoados, essa Bíblia que nós usamos, principalmente essa Bíblia que nós usamos, João Ferreira de Almeida, ela foi modificada, você entendeu? Foi transliterada, né? Vamos dizer assim, né? Tem muita coisa do original que foi tirado, né? Tem muita coisa na Bíblia que foi colocado, que não estava no original, você entendeu? Os livros apócrifos, você conhece a história, né? Foram tirados da Bíblia, né? Livro de Enoque, livro de Tomé, Bartolomeu, enfim. Muitos outros livros apócrifos, né? Que faziam parte da Bíblia, mas aí é outro questionamento, querido, que nós vamos entrar em outro vídeo, né? Porque nós já chegamos até a comentar, né? Comentar em alguns dos nossos vídeos, né? Que foi o Concílio de Nicéia. Então, o que foi o Concílio de Nicéia, abençoados? Foi, no começo do século, uma reunião entre padres, né? Líderes religiosos da época e políticos. Eles sentavam, né? Houve vários concílios de Nicéia. Eles se reuniam para determinar o que seria escrito nessa Bíblia. Você entendeu? Então tem muita história da Bíblia, querido. A gente não pode ser radical, né? Mas tem muita coisa na Bíblia, abençoado, que nem aconteceu. É por isso que nós temos que ler a Bíblia, abençoado, com sabedoria, com entendimento, com revelação. Por quê? Porque tem muita coisa na Bíblia, querido, que não aconteceu ou aconteceu de uma forma diferente do que escreveram. Você entendeu? Então, por isso que a gente tem que analisar as coisas do ponto de vista, né, da lógica do que está escrito, né, da lógica da Bíblia, né, e do ponto de vista da lógica da história também, né. Por exemplo, não quero entrar em detalhe, mas se você, por exemplo, olhar a história de Noé, você entendeu? Não estou falando para você que não é verdadeira, mas se você buscar, querido, na história, né, você vai ver que naquela época que foi escrito, né, a história de Noé, havia outras civilizações, né, havia, né, outros povos que viviam em outros lugares ali, que, né, aconteceu a mesma história do dilúvio de Noé. Então, quem garante que o escritor não usou essa história que aconteceu em outras civilizações para colocar na Bíblia, né, dizendo que aconteceu com Noé, tudo daquele jeito, né? Isso é um detalhe, né? Existem outras coisas que nós precisamos observar e o tempo não dá. Tá terminando esse vídeo, mas eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu comentário, para que mais pessoas possam entender, né, o Evangelho da graça de Deus, que é revelação, não é inspiração somente, mas é revelação de Deus. Que Deus ele possa abençoar grandemente a tua vida. Deus abençoe.